pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Stephanie Sters e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Eu sou estudante de jornalismo, eu tenho 20 anos de idade e sempre fui uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que sempre gostou de expressar suas ideias. Então eu vou falar sobre a minha vida com Deus, sobre coisas que eu tenho vivido, alguns testemunhos que eu tenho vivido com Ele, pra estar compartilhando isso pra vocês, até como uma forma de edificar também. Eu vou estar falando sobre algumas perguntas que vocês estiverem me mandando, sobre temas que envolvem a nossa vida e qualquer outra coisa. Então o meu canal, na verdade, não é o meu canal, é o canal de Deus, então esse é o espaço dele. Todos os vídeos que eu for estar fazendo, eu vou estar orando antes, e aquilo que o Espírito Santo me contar, eu vou estar fazendo, e o que vocês me pedirem também. E pra começar, eu queria falar sobre algo, começar com um tema já, que é o medo. Sim, o medo. Por que o medo? Às vezes parece ser bobeira pra algumas pessoas eu ter medo de ligar a câmera e estar aqui falando com vocês, mas pra mim é algo que fazia, vamos falar no passado, porque eu já repreendo todo o medo no nome de Jesus, mas fazia parte de quem eu era. Então eu tava com muito medo de ligar a câmera e estar falando aqui pra vocês, mas eu tomei uma decisão. Jesus falou muito no meu coração sobre esse propósito, sobre esse canal, sobre como, quando Ele me criou, quando Ele me formou e formou cada um de vocês, Ele colocou características únicas na vida de vocês. Então são dons, são talentos que Ele colocou e que Ele já planejou coisas para a vida de vocês que vocês nem sonham, e para minha vida também é assim. Então esse é um dos planos que eu acredito que Ele tenha para minha vida. Então eu resolvi deixar o medo pra lá, mandar o medo de volta pro inferno e tá aqui falando com vocês. E nada melhor do que começar falando sobre o medo, né? O que eu queria falar com vocês? Quando eu comecei a orar sobre esse tema e pesquisar mais a fundo, eu gosto muito de pesquisar definições de algumas coisas no próprio dicionário, que eu acho que o dinossauro... O dinossauro não, deixa quieto. E aí eu peguei aqui no meu celular a definição de medo. E aí aqui tá falando o óbvio que o medo, ele é um adjetivo substantivo masculino, que pode ser um aspecto sobre a consciência do perigo, ou então temor, ansiedade, apreensão e outras coisas. Só que o que eu não sabia, e que eu acho que vocês também não sabem, o medo, ele pode ser definido como um monte de areia que os ventos formam junto ao mar. Ou então dunas. Então sabe quando você vai lá para Natal e tem aquelas dunas de areias, enfim. Isso pode ser chamado de medo também. E aí eu comecei a refletir no significado disso. E foi muito legal, porque quando eu tava orando, o Espírito Santo me contou algo sobre isso, que mudou minha concepção de algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês. Então, o medo, como tá falando aqui, essas dunas, elas geralmente são de frente pro mar, numa praia, enfim. E elas são levadas pelo vento aos poucos. Então, os grãos de areia, eles são impulsionados pelos ventos aos poucos e eles vão se formando, vão tornando uma forma. Então, a duna, ela pode ser grande, média ou pequena, como também os medos das nossas vidas. Então pode ser um medo desde ligar a câmera e estar falando aqui, ou um medo muito grande de você perder pessoas que você ama, enfim. Só que o que acontece, como a gente falou, o mar tá ali. E o mar é uma das coisas mais lindas que eu acredito que Deus já criou. Eu confesso que eu não sou muito fã de mar, no sentido de estar mergulhando, porque eu tenho medo de tubarão. Tenho medo de tubarão e isso aí fica um assunto para outro vídeo. Mas eu gosto muito de ficar olhando o mar, então eu fico olhando aquela imensidão de águas e eu fico pensando em como Deus é maravilhoso e como Ele cuida de cada detalhe da criação e da nossa vida. E eu vejo o mar como eu falei, é uma imensidão de águas, uma profundidade de águas. E dentro do mar existem várias coisas que a gente não pode ver ao olho. Então existem animais que talvez a gente nunca tenha visto e é uma grande imensidão mesmo. Assim como a nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Ele e os planos que Ele tem para nossa vida. Então eu comecei a pensar que muitas vezes a gente fica tão acomodados em cima da nossa duna de areia que ela começa a impedir que a gente chegue até o mar, que é a nossa profundidade com Deus, são os planos que Ele tem para nossa vida. E a gente fica com tanto medo que a gente não consegue mergulhar de cabeça nas coisas que Ele tem para nossa vida, porque essa duna, esse medo, tem se tornado um impedimento.
E aí é muito legal a gente usar o exemplo de Pedro na Bíblia, que fala que Pedro ele foi o único apóstolo, ou se não a única pessoa que andou sobre as águas além de Jesus. E a gente às vezes olha essa história como o lado de mas ele afundou. Só que ele foi a única pessoa que resolveu sair daquele barco que eles estavam e deixar o medo de lá para se encontrar com Jesus e andar sobre as águas com ele. E ele só afundou a partir do momento que ele parou de olhar para Jesus e deixou o medo tomar conta dele. Então que na nossa vida nós possamos realmente sair desse barco, deixar essas dunas para lá, porque o amor de Deus, ele esmaga todas as barreiras com as dunas, os medos, ele esmaga tudo com o amor dele. E na Bíblia fala em 1 João 4,18 que o amor lança fora todo medo. Então, quando nós estamos com Jesus, quando nós levamos uma vida com Ele, eu sei que naquele sentido daquela passagem, ele está falando sobre a salvação. Mas na nossa vida, quando Jesus habita dentro de nós, quando o Espírito Santo habita dentro de nós, não tem espaço para o medo. Porque o medo vai te impedir de viver as coisas que Ele sonhou para você a partir do dia bem antes dele ter te formado, Ele já sonhava com você. Então eu deixo esse encorajamento como um passo de eu mesma estar saindo do barco para estar aqui falando para vocês. E que vocês sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então eu espero de verdade que vocês não deixem o medo tomar conta do coração de vocês, mas que vocês venham se encher do amor de Deus e entender que vocês, as características que Ele colocou dentro de cada um de vocês, os dons e os talentos, eles foram dados e pensados para que vocês usem isso para o nome dEle, para o reino dEle. E o que você tem feito com esses dons? O que você tem feito com esses talentos? O que você tem feito sobre os planos que você sabe que Ele tem para sua vida? Você tem saído do barco? Você tem dado o passo? Ou você tem deixado o medo, a montanha do medo, tomar conta de você? Então é isso que eu queria deixar para vocês. E como eu disse no começo do vídeo, o canal é de vocês também. Então mandem sugestões, mandem perguntas, mandem ideias pra gente estar falando aqui. E eu vou fazer isso com o maior prazer, vou pesquisar. E também, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu like. Ainda não sei onde fica, mas eu vou aprender depois. E se inscreve no canal pra você estar acompanhando os outros vídeos. Então é isso, pessoal. Um grande beijo, fiquem com Deus e vivam os propósitos que Ele tem pra sua vida.